O Ressala do Rio de Janeiro tem o prazer de entrevistar hoje o Murilo Menri, ele que é professor de História Contemporânea da UFRJ e é escritor desse livro aqui, Os Libaneses. Sorte minha que estou entrevistando o autor do livro que eu já estava lendo. Tudo bem, professor Murilo? Tudo bem, bom dia a todos. Eu quero já inicialmente agradecer o convite, Melina, e ao do Ressala, por essa oportunidade de conversar um pouco com vocês sobre o Líbano, Oriente Médio. Vai ser um prazer. Bom, vamos começar com o factual, né? Que é a morte do chefe militar do Hezbollah. O que aconteceu? Dá um contexto pra gente. Bom, muito provavelmente, né? Porque a gente já vem acompanhando, inclusive em relação à posição israelense nos últimos 2 anos, que é a de não manutenção e, enfim, desrespeito total aos acordos de cessar-fogo. Se repetiu, portanto, um modelo que meses anteriores aconteceu com a Palestina, com Gaza, né? Houve também a quebra do cessar-fogo de maneira injustificada. E no caso do Líbano, claro, agora com o subúrbio de Beirute, o que é sempre temerário, né? Em razão do alcance de civis numa situação como essa, o ataque ao Tabatabai, uma figura importante dentro do Hezbollah e da política libanesa no geral, né? Então a gente está, na verdade, vendo se repetindo um comportamento desse governo israelense, em especial, que se mantém no poder durante 16 anos e que não aceita negociações e acordos diplomáticos de forma direta, né? Sempre tentando a todo momento utilizar o seu poderio militar para objetivos claramente escusos, como é o caso do assassinato não só de lideranças políticas e religiosas, como é o caso, né, de algumas figuras do Hezbollah, mas também da própria sociedade civil libanesa e palestina ao longo desses 2 anos. Eu fiz uma breve pesquisa antes de preparar essa pauta e eu coloquei no Google e apareceu a seguinte pergunta, né, o que as pessoas mais perguntam. O Líbano faz parte de Israel? E eu te pergunto, esse é um desejo de Israel? O que Israel quer com o Líbano? Totalmente. Quer dizer, isso, inclusive o atual governo israelense não esconde as suas pretensões de anexação, incorporação, enfim, dos territórios libaneses para Israel. Isso, enfim, historicamente, parte do Líbano já é hoje, até hoje, desde 67, ocupada pelos israelenses. As chamadas fazendas de Shiba, né, numa tríplice fronteira com a Síria, já permanecem sob ocupação israelense por muito tempo, né? Há uma reivindicação internacional para que elas sejam devolvidas. Israel diz que esse território pertence à Síria, a Síria reconhece esse território como libanês e, enfim, no final ele não é devolvido. Então, o que o Líbano tem com Israel, na verdade, desde 49, mais ou menos, não é um armistício, é uma suspensão temporária dos conflitos, mas a guerra permanece. E nesse caso, as pretensões de Israel para o Líbano têm alguns objetivos estratégicos muito claros. Primeiro, o Líbano é um dos poucos países da região com água potável em abundância, né? Não por acaso Israel sempre força a ocupação do território libanês até a margem do rio Litani, né? Que é um rio que nasce e deságua em território libanês. Então o Líbano é um dos poucos países da região que tem uma segurança hídrica razoável. Interesses geopolíticos, né? Totalmente. Primeiro a água. Sim. Na verdade, isso já acontece com a ocupação das colinas de Golã, que é onde nasce o Rio Jordão, e esse objetivo se estende também para o território libanês, em razão da água e das terras férteis que o Líbano possui, né, também pela sua característica geográfica. Então, num primeiro momento, a continuação do projeto de expansão israelense depende também desses recursos que o Líbano tem em abundância, né? Então, num primeiro momento, a incorporação do território libanês ao projeto da extrema-direita israelense é algo que recai, inclusive, sobre a sobrevivência de Israel mesmo, né? Por conta da facilidade desses recursos. Então, esse é um objetivo muito claro. O atual governo israelense não esconde esse objetivo. Já há declarações de ministros falando abertamente sobre a anexação do Líbano, sobre como o Líbano pertence a um projeto de uma grande Israel, né? E isso, o Líbano paga essa conta nos últimos anos. Há 2 momentos críticos, mais especificamente, que isso fica muito claro. 2006, quando há um ataque
à infraestrutura libanesa, principalmente de energia elétrica e ao turismo, né? Quando se despeja toneladas de óleo cru nas praias libanesas no verão, né? E agora com essa último ataque um ataque dos últimos 2 anos, né? Então a ideia é inviabilizar economicamente o Líbano para que, né, a médio prazo as invasões sejam cada vez mais presentes e a incorporação do território libanês fique mais tranquila para a opinião pública internacional, né? Você, como historiador e analista, acredita que o Líbano possa perder sua territorialidade? É sempre um risco, né? Não só o Líbano, mas todos os países que mantêm ou fronteiras ou relações diplomáticas suspensas com Israel correm esse risco. O caso do Líbano e da Palestina são os 2 casos mais evidentes, mas a gente sabe da postura israelense em relação a terras sírias, por exemplo, desde 67, como é o caso de Golã. A possibilidade, portanto, de avançar esse projeto em direção à Jordânia, ainda que as relações diplomáticas estejam mais equalizadas entre os 2 países, mas nós sabemos que o desejo de colonização do território por parte de Israel existe desde o início do projeto de formação desse Estado Nacional, né? Então, nesse caso, a depender do cenário político e, enfim, nos últimos anos, né, pelo menos nos últimos 16 anos, com a ascensão da extrema-direita em Israel, esse projeto essa ameaça é uma realidade. Felizmente, acredito eu que a população brasileira se interesse bastante pelo Oriente Médio, se interessa mais por aquela polarização, né? Gaza e Israel. Mas as notícias para a pessoa média, elas chegam com muita superficialidade. Isso também é uma construção? Sem dúvida, né? É claro que há um grande interesse, especialmente no Brasil, sobre o Oriente Médio, mais diretamente sobre o Líbano. A gente, enfim, demograficamente, o peso da população diaspórica libanesa no Brasil é muito grande, né? Então, nesse caso, há um interesse, principalmente segunda, terceira geração de imigrantes, que, como somos nós, né? Como somos nós. Que resgatam um pouco esse interesse, né? E esse interesse passa também pela questão geopolítica, para tentar entender o que é aquele Estado Nacional criado durante o fim do colonialismo e que tem uma estrutura política bastante complexa, né? Só que, nesse caso, mais diretamente, a maioria da população libanesa recebe as notícias sobre o Oriente Médio, entendendo o Oriente Médio apenas como um espaço da ameaça, um espaço da violência, da guerra, enfim, né? Dificilmente a gente tem uma representação do Oriente Médio hoje muito dicotômica entre 2 grandes polos extremos, ou a violência extrema e direta, como é o caso das guerras e dos conflitos, né? Sem uma análise minuciosa das razões desses conflitos, esse é o grande problema, e na outra ponta o que hoje representa os países do Golfo, mais diretamente Dubai, Catar, enfim, né? Com o seu projeto luxuoso de um Oriente Médio aberto ao Ocidente, enfim, mais amistoso e tal. Então a gente tem esses 2 polos. No fim das contas, as notícias que nos chegam são sempre notícias que tentam, ao mesmo tempo, reforçar essa imagem da ameaça, no caso dos conflitos, sobretudo em territórios em litígio com Israel, como é o caso do Líbano, Palestina e Síria, sobretudo. E na outra ponta, a construção dessa imagem de luxo do Oriente Médio, ignorando alguns problemas sociais graves que países como Emirados Árabes, por exemplo, têm, que é a exploração do trabalho de estrangeiros, condições terríveis de moradia e de sobrevivência a esses trabalhadores que vêm de países como Bangladesh, enfim. Ali da Ásia, né? Exatamente. Então isso é um problema. Então, geralmente a imagem que se tem do Oriente Médio é construída nesses 2 polos. Uma parte dele completamente recusada pela violência, né? Isso vem crescendo ainda mais com o vínculo que Israel conseguiu, do ponto de vista simbólico, estabelecer com a comunidade evangélica na América Latina, sobretudo, né? Então, uma ideia de que essa Israel militarizada é uma reedição da Israel bíblica, o que é um erro histórico brutal, e que
vai angariando essa simpatia pelo discurso religioso, né? Então, com isso, as notícias, elas passam necessariamente por esse controle ideológico. Elas não são notícias que retratam, por exemplo, as crises humanitárias de forma profunda, né? As questões, a recusa pela negociação diplomática da parte de Israel, por exemplo, né? E, claro, as instabilidades internas de cada um desses países que leva ao agravamento do cenário de crise, né? O que você acha que vai acontecer com Gaza? Bom, acho que é o pior cenário possível, né? Essa lógica da internacionalização da administração de Gaza, que é o projeto do atual governo americano, né? Ele não é novo. Ele, enfim, já se tentou em outros momentos a construção de que parte desse território fosse internacionalizado. Foi o que aconteceu no plano original, nos anos 40, com a cidade de Jerusalém. Ele não foi para frente. Não foi para frente porque ele é inviável e, sobretudo, porque logo após o início de qualquer tipo de instabilidade de conflito, Israel automaticamente anexa o território. Então a gente pode entender que essa ideia de um controle internacional sobre Gaza, por exemplo, pode, se repetir esse cenário, pode vir a ser uma porta aberta para que Israel volte a assumir de forma definitiva o controle sobre a faixa de Gaza. E aí é o pior cenário humanitário possível para os palestinos. A gente foi para Gaza, agora vamos brevemente para a Síria, depois a gente volta para o Líbano. Queria que você fizesse a sua avaliação sobre o presidente sírio, que os Estados Unidos já ofereceram 10 milhões de dólares pela cabeça dele. Sim. Ele estava outro dia lá na Casa Branca, jogando basquete, apertando a mão de Donald Trump. Quer dizer, ele era um terror, né? Não vou falar aqui porque o YouTube derruba a gente, né? Sim. E agora ele aperta a mão do Donald Trump. O que isso mostra sobre os Estados Unidos? Que a sua política externa nunca foi uma política externa minimamente embasada, né? Ela é super pragmática, ela envolve sobretudo os interesses de cada um desses governos em momentos específicos, mas que alianças podem ser feitas e desfeitas sem nenhum tipo de problema, né? O atual governo sírio é uma incógnita. Ninguém esperava, né? Os analistas, no modo geral, ainda que vissem aos poucos o governo de Bashar al-Assad se desfazendo nos meses que antecederam a queda dele, né? Não tinha a dimensão prática de quem ia assumir o controle do Estado sírio, né? E quando alguém que vem de uma base política e militar ligada ao extremismo, ao ativismo político islâmico sunita naquela região, enfim, com todas as alianças que já teve, isso causou assombro num primeiro momento, né? De forma bastante perspicaz, o atual governo sírio entendeu que era preciso mudar a sua imagem. Agora, se isso vai se traduzir numa nova leitura política dessas lideranças para a Síria, é uma incógnita, ninguém sabe, né? Então, muito provavelmente, a gente deve estar vivendo um período de tentativa de estabilidade mínima dentro desse sistema político, né, no caso da Síria, para que alguma coisa seja organizada e talvez mais para frente a gente possa perceber de forma mais clara quais são as vinculações e os objetivos políticos desse atual governo. Ele vive hoje numa situação bastante que sugere uma abertura, né? Em razão, por exemplo, né? Jamais se esperaria que alguém que atuou na frente de combate do ativismo político islâmico na Síria aparecesse em representações diplomáticas de terno, por exemplo, né? O que é simbolicamente algo que não é o padrão. Então não se sabe. Eu acho que ainda é uma incógnita. A Síria tem questões profundas a serem resolvidas em relação ao conflito, sobretudo, né, a comunidade alauíta, que foi vista como ligada ao governo de Bashar al-Assad, e agora, né, parte da população vê com maus olhos, né, todos esses anos do governo Bashar al-Assad. Mas a gente precisa de tempo um pouco para ver para que direção caminha esse novo Estado. Provavelmente com alianças com alguns países do Golfo, que não escondem a sua
a sua simpatia pelo ativismo político islâmico, mas talvez a postura mais amena, não só dos Estados Unidos, mas das potências ocidentais em relação à Síria, realmente é algo que precisa ser acompanhado nos próximos anos. O presidente Donald Trump fez uma piadinha que eu achei até de bastante mau gosto. Perguntou para ele se ele tinha mais de uma mulher, né? Ele falou uma só. Você achou preconceituoso ou foi algo... Bom, o principal talento do Trump é fazer piadinhas de mau gosto, né? Em todos os sentidos. Parece que não só dele. O chanceler alemão, parece que agora em Belém, também caprichou bastante, né? Nas suas piadinhas inapropriadas. Mas, sem dúvida nenhuma, quer dizer, já há uma série de autores, enfim, que discutem isso, que o Trump é um líder com uma amplitude intelectual bastante reduzida, né? Que é uma maneira amena e jocosa de dizer que da sua incapacidade em relação a cenários e temas complexos, né? A amplitude vocabular dele torna isso muito evidente. Ele não é alguém que articula muito bem as palavras. Ele só adjetivo, né? Sempre a mesma coisa, incredible. Exato. Eu gosto de fulano, a gente gostou um do outro. São frases curtas, até um pouco infantil, né? Exatamente. Ele tem, do ponto de vista intelectual, essa limitação, né? Mas a política americana não é feita tão somente pela posição do poder executivo, mas sobretudo daqueles que o cercam, né? Então ele é cercado sim de grandes águias da política americana, essas sim bastante habilidosas e que são extremamente pragmáticos na tomada de decisão. Então, nesse caso, ele é essa figura que dá a cara, essa figura bastante ao mesmo tempo jocosa e agressiva em determinados casos, né? Todo mundo se lembra da sua posição com Zelensky em algum momento, né? E com outros líderes nas aparições públicas, né? Nas entrevistas públicas, mas ele é essa figura instável que ora pode produzir uma cortina de fumaça com algum comentário bastante jocoso, e ao mesmo tempo que isso acontece, a política americana real exerce uma função coercitiva mais forte, como por exemplo é o caso da atual presença do Exército da Marinha Americana no Caribe, né, no Mar do Caribe. Então está todo mundo ali meio acompanhando as falas jocosas do Trump, enquanto isso, ataques a barcos enfim, na costa do Caribe, na América do Sul, né? A mídia americana já está dando, né, pelo menos no momento que a gente está gravando essa entrevista, que há navios de guerra ali cercando já a Venezuela, que é um perigo até para a gente aqui, né, para o nosso entorno estratégico brasileiro. Totalmente. Venezuela, Trinidad e Tobago, a própria Colômbia, que, enfim, vem enfrentando problemas na relação diplomática com os Estados Unidos. Acho que, nesse sentido, a gente está vendo um desenho da realpolitik americana para a região do sul do Caribe, da América do Sul, que, enfim, é bem preocupante nesse momento. Bom, vamos voltar aqui para o nosso Líbano, né? É bom que a gente tem bastante tempo, dá para discutir muita coisa. Hoje, quem são os aliados do Líbano? Difícil. Acho que não há aliados do Líbano, que há determinados grupos internos políticos do Líbano possuem aliados estrangeiros, aliados fora, né? Quer dizer, um cidadão libanês padrão, a depender de sua filiação confessional, vai considerar que um país é aliado do seu grupo e outro não, né? Então, o Líbano em si, como Estado nacional, por conta das suas questões internas, é difícil dizer do ponto de vista diplomático, né? Então, por exemplo, né, maronitas de direita dirão que o Ocidente, especialmente a França e os Estados Unidos, são seus aliados. Os xiitas dirão que Irã é o seu principal aliado. Enfim, sunitas dirão que a Arábia Saudita é seu principal aliado, porque o Líbano tem uma característica muito curiosa, que é o fato dele ser uma caixa de ressonância dos conflitos regionais do Oriente Médio. Então, por exemplo, disputas regionais por liderança dentro do sistema árabe muitas vezes têm o Líbano como principal palco de atuação,
né? Então a gente viu isso, por exemplo, há anos atrás na formação de 2 blocos parlamentares dentro do Líbano, o 14 e o 8 de março, cada um representando os interesses de uma determinada potência regional. Então, nesse caso é difícil falar sobre um aliado ao Líbano. Cada parte do Líbano constrói as suas relações e tem aliados específicos, infelizmente ainda relacionados a elementos confessionais. O sistema político do Líbano, ele é meio difícil de entender, né? Como é que funciona? Ele é construído a partir de um acordo não formalizado, chamado Pacto Nacional, em que, a partir de um censo demográfico feito nos anos 30, se estabeleceu, portanto, que a população libanesa seria, naquele momento, 60% cristã, 40% muçulmana. Sendo que entre os cristãos, os maronitas seriam a maior parte, e entre os muçulmanos, os sunitas seriam a maior parte, muito próximos ali com os xiitas. Então, a partir desse censo demográfico, a política libanesa se construiu de forma consensual, ou seja, num constitucionalismo consensual, que a ideia é que cada instância do poder do país seja dada a um desses grupos confessionais. Por isso, obrigatoriamente, a gente vem desde a sua independência, o presidente do Líbano é sempre um cristão maronita. O primeiro-ministro é sempre um muçulmano sunita e o chefe do Congresso é sempre um muçulmano xiita, né? Então, entre maronitas, sunitas e xiitas, representando o que seriam os maiores blocos demográficos do Líbano, a política, os cargos e a distribuição das funções políticas no Líbano acontecem. É claro que isso não vai dar certo. Isso que eu ia falar, como é que fica a governabilidade? É impossível, porque você não constrói uma identidade nacional libanesa forte, né? Muitas vezes ela está subordinada a essas questões confessionais. Então, por exemplo, o Líbano não tem casamento civil. O casamento, para ser reconhecido, ele tem que ser um casamento religioso, o que em parte obriga as pessoas a casarem dentro do seu grupo confessional. Então, quando há casamentos não confessionais, né, por exemplo, essas pessoas se casam no estrangeiro e voltam, e aí o casamento é reconhecido. Quer dizer, o Estado libanês sequer reconhece, tem um dispositivo para reconhecer uma questão simples do cotidiano dos seus cidadãos, que é o fato de um maronita ou uma maronita se casar com um muçulmano de qualquer confessionalidade, por exemplo, né? Então, nesse sentido, o que a gente viu nos últimos 70 anos é o reforço de uma identidade confessional em detrimento de uma identidade nacional. Então, aí no jogo político, isso sempre se transforma num campo de tensão, porque a depender do grupo que assume, por exemplo, a presidência ou a eleição no parlamento, a gente tem uma flexibilização dessas alianças, né? E aí grupos maronitas rivais vão para alianças diferentes, grupos sunitas rivais vão para alianças diferentes, xiitas e assim sucessivamente. Então tem tudo para dar errado. E é o que a gente vê nos últimos 70 anos. O Líbano é o país com o maior número de refugiados per capita do mundo. Como é que esses refugiados eles são administrados e de onde eles vêm? Sim. Bom, não são, né? O Estado libanês mal dá conta dos seus próprios cidadãos, com os refugiados sem direitos, evidentemente, né? Pelo próprio estatuto legal libanês, não entendidos como cidadãos libaneses, né? Eles não têm direito a acesso a recursos mínimos oferecidos pelo Estado. Por exemplo, não tem acesso aí para escola, serviço público de qualquer natureza, saúde. Vários desses recursos não chegam à maioria desses refugiados, que acabam criando comunidades internas dentro do Estado libanês, né? Dentro do território libanês. É o caso, por exemplo, dos palestinos, que chegam desde a crise nos anos 40 no país. Hoje devem ser aproximadamente 500 mil ou um pouco mais, que se fecham em campos de refugiados espalhados pelo país e que têm vida própria, né? Passam a ter uma economia e uma organização social própria à revelia do Estado libanês.
Então isso, na verdade, é um problema. Desde 2011, com a guerra civil na Síria, o Líbano é proporcionalmente o país que mais recebeu sírios no mundo, né? Os dados oficiais, se não me engano, posso estar enganado, mas falam em torno de 1 milhão, 1,5 milhão de sírios, mas a gente sabe que esse número é muito maior por aqueles que entraram sem registro, sem contabilidade dentro desses dados. Então, num país com aproximadamente 6 milhões de habitantes, com 1,5 milhão de sírios e meio milhão de palestinos, quer dizer, né, de 6 milhões, 2 milhões aproximadamente são refugiados. Um terço, né? Não tem, né? É difícil nesse caso. Não há nenhum país no mundo que tenha uma demografia como essa, né? Uma proporção de 1/3 da população a parte da identidade nacional interna desse território. Então, claro, isso é objeto de tensão, de crise, de vários problemas. Grupos políticos mais à direita vão inclusive dizer que parte dos problemas do Líbano são os refugiados, o que também não ajuda. A gente já ouviu essa história antes, né? Bastante. Então, essa receita se repete, infelizmente. E por que não fechar as portas para os refugiados, já que não tem como recebê-los bem, né? Como um refugiado mereceria? Porque não há estrutura sequer para isso e porque determinados grupos políticos também fazem uso dessa instabilidade, né? Então o Líbano, o exército libanês, por exemplo, que poderia controlar suas fronteiras, é um exército muito recente. A gente tem o fim da Guerra Civil nos anos 90, início dos anos 90, com a promessa de construção de um exército nacional, e esse exército vai se construir nos últimos 30 anos, mas com muita fragilidade, né? Com poucos recursos econômicos, com uma estrutura bastante difícil, complexa, né? Para manter um pouco esse aparato, né? Do ponto de vista militar, né? O peso do exército libanês é um exército fundamentalmente de infantaria. Então, para controlar as fronteiras, para melhorar com vizinhos, como é o caso de Israel, é praticamente impossível, né? Então, nesse caso, fechar as fronteiras ou impedir a entrada é política e militarmente impossível com a estrutura que o Líbano tem hoje, na sua estrutura de segurança, sobretudo. O Líbano participa de algum organismo multilateral? Participa, né? O Líbano, a diplomacia libanesa tradicionalmente é uma diplomacia aberta, né? Então, claro, além da Liga Árabe, enfim, e das cooperações regionais, evidentemente, né, o Líbano é um país visto do ponto de vista diplomático de forma bastante positiva, né? Apesar dos problemas, né? Porque nós estamos falando de um país em que uma parte considerável, talvez a maior parte da sua população, esteja em diáspora. Isso favorece, em determinados cenários, a lobbies internacionais para melhoria das relações ou da imagem do país no mundo, né? Além disso, o Líbano possui algumas, ao contrário, inclusive, do seu planejamento, mas possui algum capital simbólico que se transforma em soft power muito facilmente, né? A culinária libanesa, a simpatia libanesa, a musicalidade libanesa, enfim, né? A beleza natural do Líbano. Então, alguns desses elementos também ajudam uma imagem internacional que favorece a entrada do Líbano não só em órgãos multilaterais, mas também construindo relações bilaterais bastante sólidas, né? O caso brasileiro é muito evidente, né? Nós temos muitas pessoas, né? Eu fiz uma pesquisa de pessoas famosas, influentes na política, e é muita gente. Sim. Família Gereissati, até ver Patrícia Poeta, sim, Michel Temer, sim, né? É muita gente. Maluf, Afif. Alguns não tão elogiosos assim. Simone Tebet, sim, né? Sim. Falar em Liga Árabe. Eu, esses dias, estive pesquisando um manual de um jornal que eu trabalhei, um jornal grande brasileiro, um manual de redação, e ele tinha a seguinte definição: a árabe é uma questão geográfica e muçulmano é uma questão religiosa. Uma coisa bem grosseira, acho que até eles já devem ter atualizado esse manual. Sim. Mas eu gostaria que você aproveitasse essa deixa para explicar o que é a Liga Árabe e por que não é uma questão geográfica. Sim, isso eu sei, né? Claro. Então, a Liga Árabe é um órgão multilateral, a tentativa de formalizar uma estratégia conjunta entre os países entendidos como pertencentes a um grande bloco regional chamado mundo árabe, né?
E que, evidentemente, cada país constrói essa relação com o arabismo muito por elementos completamente diversos, né? Síria e Líbano, por exemplo, falam nas suas constituições, ou nas suas antigas constituições, da importância da língua, por exemplo, né, e da existência de uma cultura árabe, com uma definição não muito clara, mas enfim, mais abrangente, e como isso afeta uma quantidade grande de países entre o Oriente Médio, mais diretamente Levante, Norte da África e a Península Arábica, né? Então, definir árabe, esse é um conceito polissêmico, quer dizer, ele pode ser definido de diferentes formas. Alguns levam em consideração a língua, alguns levam em consideração uma história comum, mas é um conceito muito utilizado do ponto de vista político a partir dos interesses de determinados grupos, né? Claro, enquanto que a condição de muçulmano é uma condição eminentemente religiosa e que se sobrepõe muitas vezes à identidade árabe, né? Assim, proporcionalmente, os maiores países muçulmanos do mundo não são necessariamente árabes. Assim, o Irã, Indonésia, eles são países que têm uma origem, portanto, não árabe muito clara. Então, nesse sentido, inclusive para a grande maioria das pessoas é difícil entender essas camadas, né, quando elas se sobrepõem, né? Gente que considera, por exemplo, que todo o Oriente Médio obrigatoriamente é árabe, ou todo o Oriente Médio é obrigatoriamente muçulmano, e aí isso é sempre um desafio. Mas isso é também algo que favorece a leitura do Oriente Médio como espaço da ameaça, né? Dessa impossibilidade de paz no Oriente Médio, entendendo que esta é uma guerra religiosa, por exemplo, que essa é um conflito milenar entre árabes e judeus e coisas dessa ordem. Então, tornar claro essas categorias também ajuda a entender um pouco os conflitos na região, né? Você que é professor de Oriente Médio, numa faculdade como a UFRJ, eu gostaria de te perguntar se, mesmo nos alunos de RI, de História, o conhecimento de Oriente Médio é raso. Muito. É muito difícil. Primeiro que a gente não tem uma tradição, isso não é só da UFRJ, mas no modo geral, do Oriente Médio como um tema de estudo direto, né? Geralmente o Oriente Médio está presente nos nossos currículos de maneira muito transversal. A gente estuda a história europeia, a gente estuda a formação das Américas de modo muito de forma intensa, mas há uma luta, inclusive, de muitos professores, na qual eu me incluo, na tentativa de estabelecer bases mínimas para uma história da Ásia. Quer dizer, 3/4 da população mundial muitas vezes não estão contempladas nos currículos brasileiros, o que é uma loucura. Então isso faz com que a gente dependa, muitas vezes, a leitura que se tem do Oriente Médio, sobretudo, dependa das informações jornalísticas. E aí eu não quero criar em um enfrentamento com a sua classe, mas nós sabemos por onde o jornalismo muitas vezes caminha, né? E aí, como isso, os alunos chegam muitas vezes para mim com um perfil de uma leitura sobre o Oriente Médio com convicções muito fortes, muitas vezes a partir de leituras ou ouvindo jornalistas que fazem análises que são extremamente superficiais, né, no modo geral, inclusive nos grandes canais, e é um trabalho difícil, e a todo momento tendo que quebrar um pouco essa camada profunda, né, de representação e de estereótipo sobre o Oriente Médio, infelizmente. Sobre o jornalismo eu tenho criticado já insistentemente, porque numa matéria de 1 minuto e meio na televisão é bastante coisa. Mas para explicar uma questão milenar, né, com raízes tão profundas, não é suficiente. Aqui no Arressala a gente tem um tempo um pouco maior, né? Então, sim, eu costumo dizer o seguinte: se no jornalismo normal vai a 1 centímetro, aqui a gente ousa ir a 2, a 3, né? Porque assim, para mergulhar mesmo só nos livros, sim, né? Só se dedicando. Agora, por falar em livro, você escreveu esse livro aqui, Os Libaneses. Sim. Como é que foi essa pesquisa? De onde surgiu? Na verdade, isso é uma coleção da editora Contexto, chamada Povos e Civilizações, em que eles convidam
especialistas ou, enfim, jornalistas ou pessoas que viveram muito tempo nesses países para escrever um livro com um caráter menos acadêmico, um caráter mais pro público em geral, não apenas mais mastigadinho, mais né? mastigadinho, para apresentar um pouco a história e a política, a cultura, né, as informações gerais sobre esse povo, esse país, né? E aí eu tive a honra de ser convidado para escrever os libaneses, né? No primeiro momento me causou um certo, né, um certo medo, sinal, assim, medo, né? Porque, claro, né, isso envolve questões familiares, envolve, enfim, o nosso próprio imaginário, né? Enfim, memórias de infância, esse tipo de coisa. Mas eu resolvi encarar e, enfim, ao final, a editora foi muito clara para mim. Falou assim: eu sei que você é historiador, mas a gente quer menos história e mais análise, né? Mais trazer ao público brasileiro informações sobre o Líbano que ele não encontraria num livro acadêmico normal, né? Por isso eu falo, por exemplo, de comida, falo da cultura libanesa, do modo geral, falo também da migração, vou tomando temas que talvez os brasileiros reconheçam mais diretamente no livro do que, por exemplo, esse Líbano da guerra, esse Líbano do confronto, da ameaça que geralmente o jornalismo promove. Olha, quem tem família libanesa, como é o meu caso, eu reconheci várias situações. Aí a personalidade das mulheres, a maneira, vou dizer carinhosamente invasiva, né, que a família libanesa se comporta, e também a maneira acolhedora, né? Nós somos um povo acolhedor. Sim. Né? O Líbano tem uma arma de destruição em massa muito claro, que são as mães libanesas, né? Quem tem mãe libanesa sabe que não é brincadeira, né? Que é uma... claro que eu estou caricaturando, brincando, mas claro, né? A definição de família para os libaneses, de um modo geral, independente de serem cristãos e muçulmanos, é de uma aliança sentimental e afetiva profunda, para o bem e para o mal, não é? Então, muitas vezes isso também se transforma em situações bastante tensas e, enfim, né? É também um grande esforço diplomático ser membro de uma família libanesa, né? Então, nesse caso, eu quis um pouco retratar essa dimensão ao mesmo tempo jocosa e séria e respeitosa em relação ao Líbano, com algumas críticas, né? Porque, enfim, nós sabemos quais são os problemas do Líbano, a gente sabe o que precisa mudar, mas também entendendo que o Líbano é um patrimônio mundial, né? Não é só um Estado nacional, mas é também um modo de se viver e de estar no mundo que é desejável que as pessoas reconheçam e conheçam, né? Melhor dizendo, essa maneira de estar no mundo. Como é que foi o retorno desse livro? Alguém leu o livro e falou: não sou assim, não gostou? Ou as pessoas estão receptivas? Não, a maioria das pessoas são receptivas. É claro que esse livro tem 9 anos já, né? Com reedições constantes, o que me deixa muito, muito feliz, né? Mas a maior parte do retorno que eu tenho em relação ao Líbano, a esse livro e outros sobre o Líbano, é bastante positiva, né? As pessoas entendem que há uma presença afetiva muito grande, jocosa, enfim, mas também que na hora de falar sobre coisas difíceis, né, sem desrespeitar o Líbano e os grupos envolvidos, isso também é algo que foi feito com cuidado, né? Então, eu tenho recebido bons feedbacks, assim, nesse sentido. Quem não gosta muito são os vizinhos do Líbano, que em alguns momentos as passagens falam um pouco sobre esse problema, mas está tudo bem. Eles que escrevam o livro deles, né? Exatamente. Escrevam os sírios. Exatamente. Quanto tempo você levou para escrever esse livro? Eu levei um pouco mais de um ano. Uau! Um pouco mais de um ano. Porque acho que foi rápido, né? Foi, não, porque, claro, né? Primeiro que o prazo da editora era bastante apertado. Mas também porque, especialmente a parte histórica, eu já tinha mais ou menos como escrevê-la, né? Então, o que levou um pouco mais de tempo foi a parte sobre o Líbano, um outro Líbano, né? Esse Líbano mais social e tal.
E aí isso exigiu uma pesquisa um pouco mais intensa. Eu cheguei aí ao Líbano 2 vezes durante a escrita do livro. Em que ano? Isso foi de 15 para 16. O livro saiu em janeiro de 16, se não me engano. Foi entre 15 e 16. E aí, para as fotos, por exemplo, a maioria delas são minhas. A editora pediu que, por conta da dificuldade também, a aprovação de direitos autorais de fotos e tal. Então, nesse sentido, foi aí um pouco mais de um ano de um trabalho. Então, eu escrevia 2, 3 capítulos, mandava para a editora, e a editora falou, não é bem isso que a gente quer, voltava e tal. Mas acho que deu certo, foi tudo bem. Agora, a gente falou sobre a diáspora libanesa no Brasil, que é bem forte, né? Você acha que essas pessoas poderiam estar fazendo mais ou fazendo alguma coisa pelo Líbano? Sem dúvida. E os que fazem também, enfim, alguns fazem, né? Mas os que fazem de um jeito, pelo menos a maioria deles, não quero generalizar, de um jeito que eu particularmente não acho proveitoso, né? Que jeito? Por exemplo, dando suporte tão somente ao seu grupo confessional, que é muito comum, sendo hostil a outros grupos, trazendo questões de tensão política de lá para cá. Isso existe, não é? Então, na verdade, essa dificuldade de se construir uma identidade nacional libanesa no Líbano, ela também existe na diáspora, né? E talvez outras diásporas tenham resolvido isso de uma maneira melhor do que nós, brasileiros. Então, a Austrália, por exemplo, que tem uma comunidade expressiva, Canadá, ainda que haja tensões, não são as mesmas tensões que nós reproduzimos do Líbano para cá, né? Então, nesse sentido, a gente tem muito para contribuir. Primeiro, porque somos a maior comunidade diaspórica do Líbano, né? Ainda que cada vez menos o Brasil seja um país de destino para os libaneses, porque nós também temos os nossos problemas, né, aqui, mas ainda somos a maior comunidade diaspórica de libaneses. Então, nesse caso, por exemplo, a gente tem uma grande representação política no universo político brasileiro, mas isso não se traduz em ações efetivas para a atuação da diplomacia brasileira nas questões libanesas. O Líbano e todo o Oriente Médio foi durante muitos anos para nós, do ponto de vista diplomático, mercado para venda de carne, frango e, enfim, automóveis, esse tipo de coisa, né? E nós temos um potencial incrível em razão dessa vinculação comunitária no Brasil, mas ela é subexplorada. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma grande dificuldade. Dando um exemplo, tive até um orientando que trabalhou com isso, que era a atuação de parlamentares brasileiros durante a Constituinte de 88. Quer dizer, os anos, né, da Constituinte no Brasil. Então, a gente está falando de um período em que o Líbano vivia a guerra civil. E claro que, enfim, né, era possível incorporar determinadas questões que afetam essa comunidade diaspórica muito claramente no cenário político brasileiro, o que não aconteceu. Então os libaneses os descendentes libaneses que estavam ali não entendiam muito bem esse processo. Esse não era o tema que angariava votos ou a simpatia política. Então, enfim, nós subaproveitamos muito isso. Mas, de todo modo, o Brasil tem um potencial, né, para ser um player, um ator importante dentro de negociações diplomáticas e de resolução de conflito no cenário do Oriente Médio, sobretudo no caso libanês. A maior parte da diáspora libanesa, eu acho que se concentra em São Paulo, né? Sim, acho que ela é bem espalhada, na verdade, mas a mais organizada, sem dúvida nenhuma, é São Paulo, né? E claro, o Rio tem uma comunidade expressiva, Minas, no modo geral, tem uma comunidade expressiva. A gente sabe, por exemplo, né, sul da Bahia, no Nordeste como modo todo, no Ceará mesmo, mas também no Norte, na Amazônia, no Sul, a gente tem libaneses em todos os lugares. Mas de forma organizada como comunidade, São Paulo é o exemplo mais evidente, né? Eu moro no Rio há mais de 20 anos e vejo como há uma grande dificuldade, por exemplo, da comunidade libanesa aqui se posicionar de maneira uníssona em determinadas questões, né? Então a gente ainda está um pouco
atrasado nesse sentido, né, de utilizar esse potencial. Agora, um tema utópico. Aqui, de vez em quando eu ouço, né? De vez em quando não, trabalho com isso, com geopolítica sempre, né? Sobre a nossa integração regional, e eu acho que nunca vai acontecer. E essa integração regional no Oriente Médio se discute? Em determinados momentos, sim. Né? Nós tivemos, por exemplo, projetos políticos que eram de uma tentativa de formar um bloco dentro do Oriente Médio, né? O panarabismo, por exemplo, que teve grande alcance com o general egípcio Gamal Abdel Nasser, depois na Síria mesmo, com o partido Baas, no Iraque. Mas que tipo de bloco? Militar, econômico? De toda a natureza, nacional sobretudo, na tentativa de construir um Estado Nacional Árabe forte, unindo todos esses países. Ele até conseguiu progredir entre 58 e 61 na chamada República Árabe Unida, que uniu politicamente Egito, Síria, e em um determinado momento Iêmen, mas enfim, por pouco tempo, mas não durou muito esse projeto. Então há projetos políticos, por exemplo, que entendem a formação de uma grande Síria, juntando, conectando, portanto, países da região em torno de um único projeto, né? Mas há projetos concorrentes, enfim, isso é uma disputa política não resolvida, alimentou guerras civis, alimentou conflitos. Então é difícil a execução desse tipo de ideário, né? Agora, você falou no Iêmen, eu lembro de um fato que eu acho extremamente curioso, que é a resistência do Iêmen e a amizade que eles têm com o povo palestino. Até vi outro dia um meme engraçado, que o Iêmen é aquele amigo da Palestina. Oi, tô aqui. Não sei se você viu. Sim. Da onde que vem essa força do Iêmen? O Iêmen vive uma instabilidade política ainda mais forte a partir de 2011, mas sempre teve, né, uma disputa entre grupos dentro do território do país, também de forma confessional, né? Sobretudo sunitas e xiitas em determinado momento em enfrentamento. Veja, a chave confessional, ela não pode ser a única chave de interpretação dos cenários no Oriente Médio. Senão a gente faz uma história bastante reducionista, dizendo, não, então ali é problema entre sunitas e xiitas, isso nunca vai acabar. Não, isso não pode ser. É o que algumas matérias jornalísticas fazem, né? Exatamente. Para resolver ali rapidinho. Mas ele tem um papel importante em determinados cenários de crise, sobretudo. Menos por questões religiosas e muito mais por questões políticas. Então, no caso do Iêmen, a gente vem desde 2011, com a chamada Primavera Árabe e tal, uma situação de instabilidade que se transmuta numa guerra civil, em que há esse enfrentamento. E há grupos dentro do Iêmen, esses sim, que têm uma visão mais simpática a outros cenários de crise no Oriente Médio. E é o caso dos Houthis, por exemplo, em relação aos palestinos. Não é toda a população iemenita que vê os palestinos com essa mesma apoio e simpatia, mas sobretudo os Houthis têm essa relação de um certo internacionalismo árabe, um certo internacionalismo árabe-islâmico, vamos dizer assim, sobretudo nos cenários de crise humanitária. Eu acho incrível a capacidade de resistência dos Houthis. Sim. Né? Quando a gente vê os vídeos, são uns caras esfarrapados, né? Mas estão ali para tudo. Queria te perguntar o quanto que o 11 de setembro atrapalhou a compreensão sobre o Líbano, sobre a Síria, sobre o árabe em geral. Não, totalmente. Há uma geração inteira no Ocidente que tem a imagem do Oriente Médio construída a partir do 11 de setembro, do trauma do 11 de setembro, né? E ainda que a gente saiba isso, né, já muito documentado, que a parte da responsabilidade sobre o 11 de setembro é a ineficiência da política externa norte-americana no Afeganistão, sobretudo, né? Esses que atacam as Torres Gêmeas e todo, né, o ataque do 11 de setembro, na verdade são antigos aliados americanos que tentavam impedir o avanço do Exército Vermelho soviético no Afeganistão, né? Para quem tem interesse, né, se não me engano é o Rambo 3, que o Rambo vai ao Afeganistão, ele e um cavalo destroem o Exército Vermelho no Afeganistão. A cena final do filme, Melina, o Rambo sai assim no horizonte, aquela cena, né? Americano sendo americano, né? Aquela paisagem maravilhosa
nas montanhas do Afeganistão e sobem as letras, né? Esse filme é dedicado ao glorioso povo do Afeganistão. Eram os talibãs. E aí, claro, anos depois, né, mais de uma década depois, o 11 de setembro vem e mostra que esses valorosos guerreiros contra o Exército Vermelho atacavam naquele momento o aliado americano. Então, nesse sentido, muito da imagem sobre o Oriente Médio que se construiu pós 2001 foi moldada pela leitura enviesada, preconceituosa, displicente sobre o Oriente Médio a partir do 11 de setembro, sem dúvida. Há trabalhos acadêmicos, inclusive, que estudam como determinados jornais ou fontes de imprensa, do modo geral, passam a discutir o Oriente Médio pelo paradigma do trauma do 11 de setembro, né? Como explicar o Oriente Médio, que é algo tão complexo, tão cheio de multifatores, com um soft power americano e também um soft power israelense? Aliás, eles fazem isso bem como ninguém. Na verdade, essa é uma relação sempre dual, né? Como que o cidadão americano, no modo geral, se interessa pelo Oriente Médio? No modo geral, ele não se interessa. Ou, na verdade, há um elemento só que faz com que o interesse do americano se volte para o Oriente Médio, que é o preço da gasolina. Quando ele tem que encher o tanque do carro, e aí o preço aumenta, é quando ele se dá conta, por exemplo, de que o que acontece no Oriente Médio afeta a vida dele, né? Então, esse estilo de vida norte-americano, ocidental, do modo geral, bastante superficial, bastante egóico, em que o que acontece lá, a minha preocupação é como o que acontece lá afeta o meu conforto aqui, né? Esse é o padrão, né? E aí, do ponto de vista da política, especificamente da construção do soft power, a estratégia é construir um capital simbólico e determinadas linguagens que favoreçam um pouco a valorização de um estilo de vida bastante superficial. Quer dizer, o aumento do preço do combustível foi, por exemplo, responsável por uma queda na economia do Ocidente nos anos 80 com a crise do petróleo. A partir de 73, sobretudo, mas nos anos 80, entendido como uma década perdida em razão, sobretudo, do aumento do preço do petróleo. Como é que é lido isso? Eles são gananciosos, né? Eles sacrificam a economia internacional. Não, mas é porque isso afeta se eu vou ter condições de utilizar o meu automóvel no fim de semana, se haverá energia elétrica para ligar o ar-condicionado no verão. Essa é a preocupação, infelizmente, né? Então, esse estilo de vida é um soft power poderoso para que os Estados Unidos e a Europa, do modo geral, né, construam essa relação. Para a gente ter uma ideia, só saindo um pouco do Oriente Médio, para entender o impacto disso, basta a gente ver, por exemplo, como a Europa é dependente do fornecimento de gás da Rússia, e com a crise na Ucrânia, a gente vem repetindo esse tipo de problema, né? Quando é que o cidadão europeu se preocupa com o que está acontecendo, com o conflito que está acontecendo na Ásia Central, né? Sobretudo quando ele tem menos gás, ou menos tempo de fornecimento de gás no inverno para o aquecimento da sua casa. Aliás, países como a Alemanha lucraram, se desenvolveram muito graças ao gás barato, o gás russo, né? Sem dúvida. E isso envolve, nesse momento, o Líbano e Israel também, por uma razão muito simples. Com a queda do fornecimento de gás da Rússia na guerra da Ucrânia para a União Europeia, ao desejo da União Europeia, sobretudo, da exploração de uma grande reserva de gás offshore no Mediterrâneo Oriental, num território marítimo que envolve, sobretudo, o Líbano, Israel, Palestina e Chipre. Uhum. Então, o potencial que essa região tem para substituir a dependência de gás que a União Europeia tem da Rússia é muito grande. Então, claro, um avanço de Israel sobre Gaza e sobre o território marítimo palestino permitiria a exploração desse gás por um aliado que venderia em condições favoráveis para a Europa esse gás, né? Aliás, qualquer lugar que tenha gás, que tenha petróleo, eles acham que merece ter democracia, né? Venezuela, recentemente a Nigéria. A Nigéria tem petróleo, tem muito petróleo. Sim. Receberam
um documentário, não, como eu posso dizer, um relato de missionários de que os cristãos estavam sendo perseguidos. Será que Donald Trump se preocupa com os cristãos da Nigéria? Certamente não, mas com o petróleo nigeriano, com certeza, né? O caso da Venezuela é muito emblemático, é a maior reserva de petróleo do mundo, né? Hoje, em números absolutos de barril, é a maior reserva de petróleo, de um petróleo bom, né? Que pode ser transformado em combustível a preços de mercado, é a maior reserva do mundo. Então, evidentemente que talvez a Venezuela precise de um pouco mais de democracia americana. Arábia Saudita não, né? Arábia Saudita já não, fornece. Já fornece. Bom, pra gente encerrar a nossa entrevista, infelizmente, porque eu tô adorando, quem se interessa por Oriente Médio e quer começar a entender, você daria algumas dicas de livros, algum filme? Eu acho que a gente tem nos últimos anos, nos últimos 10 anos, um aumento do interesse sobre o Oriente Médio do ponto de vista acadêmico, né? Com uma produção cada vez maior de livros, teses, dissertações, com um certo embasamento e cuidado científico que são proveitosos. Infelizmente, o mercado editorial brasileiro não está tão aberto assim a publicá-los numa velocidade razoável, porque há mercado para isso. Tem pouca coisa em português, né? Exatamente. Então, nesse caso, mas esse material, sobretudo teses e dissertações, são oferecidos de forma gratuita em plataformas públicas, de domínio público, né? E podem ser acessados. Mas, em linhas gerais, a gente tem alguns autores que eu recomendaria, que estão traduzidos para o português, que são importantes. Um deles são os artigos e livros do professor Paulo Gabriel Ilu, da Rocha Pinto, da UF, da Universidade Federal Fluminense. Ele é do departamento de antropologia e produz um material tanto sobre imigração, mas sobretudo sobre o Oriente Médio e a Síria em especial, que é bastante... que é interessante, né? Ao lado dele, a professora Gisele Chagas, também, do mesmo departamento, com trabalhos importantíssimos, por exemplo, sobre gênero no Oriente Médio, e que é uma coisa pouquíssimo discutida e que é muito interessante, né? A gente tem o professor Emiliano Unzer, da Universidade Federal do Espírito Santo, também. Já o entrevistei várias vezes, sabe muito de Ásia, né? Sim, Irã em especial, que eu acho que é um tema que ele trabalha bastante, né? O professor Andrew Patrick, escreveu Os Colombianos, né? Exatamente, também tem bons livros sobre a relação do Brasil, por exemplo, com o Oriente Médio, livros importantes. Então a gente tem uma produção que vem crescendo nos últimos anos, né? E que é importante ser prestigiada de algum modo, né? Para que o público tenha acesso a uma informação que não é a informação chapada de um jornalismo imediato, né? E ao mesmo tempo com alguma profundidade em questões que são difíceis, como os elementos confessionais, como relações diplomáticas, questões estratégicas que envolvem o Oriente Médio e nos ajudam um pouco a entender todos os lados e os interesses envolvidos. E também leiam os libaneses, né? Que é uma leitura gostosa. Pode fazer aí. Eu até estou fazendo, porque eu estou gostando muito. Estou no comecinho ainda, mas estou gostando muito. É uma linguagem assim mais fácil, né, de entender, porque às vezes as pessoas pegam um texto para ler e o texto está muito acadêmico, muito rebuscado, e a pessoa acaba desistindo, né? Não, há um outro livro recente, nós publicamos ano passado, eu e a professora Samira Osman, sobre o Líbano, que é, na verdade, a organização de um livro com vários autores que trabalham questões diferentes sobre o Líbano. O livro se chama Deus e o Diabo na Terra dos Cedros. E Terra dos Cedros, né? Dos Cedros. Eu vou te encaminhar claro, com o maior prazer. E são vários autores do Brasil inteiro escrevendo sobre questões específicas da história e da política libanesa, desde a sua independência até o período atual. Então, a gente tem alguns esforços. O professor Igor Pinho tem uma discussão sobre neutralidade política no Líbano. Então é fácil. Hoje é mais fácil encontrar essa referência e esses autores disponíveis e publicados no Brasil. Ainda é um número pequeno, há muitos trabalhos que ainda não foram publicados, mas uma pesquisa
nessas bases de domínio público, certamente há ali textos que podem ajudar muito, né? Para a gente terminar, por que estudar Oriente Médio? Eu tento responder isso há algumas décadas, mas na verdade muita gente acha, por exemplo, que pelo fato de eu ser de origem libanesa, isso pode ter ajudado, mas isso não é o cerne da questão, né? Eu acho que para estudar o Oriente Médio é preciso ter algum grau de sensibilidade. Nós estamos falando de situações de crise humanitária profunda, né? E estudar o Oriente Médio é sempre se colocar diante da dor do outro, o que é um elemento importantíssimo dentro desse processo e que falta muitas vezes à universidade, ao jornalismo, né, e a todas as instâncias daqueles que trabalham com esse tema. Se posicionar diante da dor do outro, ver jornalistas, mulheres, crianças, jovens sendo atacados por todo e qualquer tipo de armamento, que vão de bomba de fragmentação a fósforo branco nos territórios do Oriente Médio, isso imediatamente deve causar um impacto profundo na nossa condição humana, né? Então, claro que o Oriente Médio não é só isso. O Oriente Médio também é, né, uma série de outras coisas valorosas, mas entender por que Gaza vive o que vive, por que o Líbano vive o que vive, por que a Síria é o que é, enfim, e por que Israel, sobretudo, em especial em determinados momentos do seu jogo político, se posiciona da maneira como se posiciona, é importante para a gente entender que muitas vezes o que acontece em Gaza também acontece aqui, a quilômetros da nossa casa, não é? E que, portanto, eu não tenho que me solidarizar ou só me impactar tão somente com o que acontece aqui, mas também com esse mesmo tipo de barbárie que acontece num outro lugar, numa outra parte do mundo, não é? Em que as pessoas também sofrem, as pessoas também são alvo de uma violência extrema, né? E que merecem a nossa atenção, o nosso respeito e a nossa solidariedade. Tá certo. Eu tive o imenso prazer de conversar com Murilo Menri, professor de História Comparada da UFRJ, autor deste livro aqui, Os Libaneses, que eu recomendo muito. Obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo, pelo seu carinho aqui com a Ressala. Espero que você tenha gostado tanto dessa conversa comigo e com os nossos ouvintes, telespectadores, quanto eu gostei. Não, foi um enorme prazer. Eu vou ser breve, que eu costumo falar muito. Quero agradecer o convite, Melina, quero agradecer o convite a Ressala, Nasser, um abraço. E agradecer também a abertura desse espaço para esse diálogo. Muito obrigado.